o amor. Não aquele sentimento que muitas vezes nós temos uns para com os outros, pais para com os filhos, esposo para com as esposas e vice-versa, jovens para com as moças para com os rapazes, mas o princípio do amor, é isso que nós vamos, pela graça de Deus, compreender nesta noite. O que é o amor? O amor é o segredo para fazer o quê? Regular a conduta de nossas famílias. E as famílias hoje, irmãos, não estão representando para o mundo o ideal de Deus. E Deus quer, através dos casais, das famílias, revelar para o mundo o poder do Evangelho. O princípio do amor do Senhor precisa ser implantado em nossos corações. Tudo isso é teoria, e teoria que todos nós conhecemos. O meu desejo nesta noite é analisar e transmitir para os irmãos de uma forma prática o que isso significa. Amor. Talvez uma das melhores definições da Bíblia sobre o amor. João 3,16, um texto que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho. Aqui neste versículo nós temos uma definição de amor. Deus amou. E como é que ele, baseado nesse versículo, expressou o seu amor à humanidade? Essa palavra aqui, deu. O amor não é o que outros podem fazer por mim. É o que eu posso fazer por outros. Deus amou e ele deu o seu melhor. Ele se sacrificou. Ele se entregou, ele fez aquilo que ele não precisava fazer, que ele não era obrigado a fazer, para beneficiar a humanidade. Mas o amor que nós temos com nossos corações carnais, abordamos as relações com outros com a ideia de o que a outra pessoa poderá fazer para nos beneficiar. Os casais hoje, antes de se unirem em casamento, quando eles estão na fase do namoro, normalmente, a não ser que seus corações tenham sido renovados pelo Espírito Santo, tenham sido transformados por este amor divino, que é um princípio, normalmente eles abordam o casamento pensando: como é que essa pessoa vai me fazer feliz? Ela é bonita, ela cozinha bem, ela vai poder lavar a minha roupa, ela vai ser uma boa esposa, ela vai servir aos meus interesses. Ele tem um bom emprego, então ele vai me trazer segurança. Ele tem uma boa reputação. Ele tem cargos na igreja. Isso vai elevar o meu status. Normalmente, nossa abordagem é assim. Normalmente não é amor. É o egoísmo que nós temos em nossos corações ao abordarmos as relações humanas. Isso não se aplica apenas ao matrimônio. Se aplica em todas as relações humanas. Nós buscamos amizades
pensando em como o nosso próximo vai nos beneficiar. Só que a Bíblia fala que Deus amou de tal maneira que Ele deu. Ele se entregou. Ele pensou em como beneficiar aos outros. Amar é dar. Princípio-chave. Outro texto, Atos 20, 35, que acompanha esse mesmo pensamento. Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso está em conflito com a mentalidade de hoje. Mais bem-aventurada coisa, ou seja, eu vou ser mais feliz se eu receber do que se eu dar. Agora, nós deveríamos sim nos preocupar com a nossa felicidade, com os nossos interesses. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos ter essas preocupações, mas o que este texto está nos ensinando é que, para ser verdadeiramente feliz no casamento ou em qualquer relação humana, se nós pensarmos em como podemos beneficiar o próximo, automaticamente nós vamos ser felizes. Este é o princípio que a Bíblia nos ensina. Mais feliz é aquele que vive para os outros do que aquele que vive para si. Por quê? Porque se dois dentro de um lar estão consumidos com preocupações em como se beneficiar a si mesmo, vai haver conflitos e guerras constantes no lar. Mas se ambos abordam a relação pensando em como beneficiar o próximo, isso vai naturalmente trazer felicidade para todos que vivem nesse lar. 1 de João 4,19. Nós o amamos a Ele, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Qual é o princípio que este versículo nos ensina? Que o amor faz o quê? Desperta o amor. A abnegação desperta a abnegação. A bondade desperta a bondade. Mas esse mesmo princípio, essa mesma lei se aplica ao egoísmo, se aplica ao orgulho, se aplica à inveja e todas as outras características que nós queremos evitar. Romanos 15, 2. Cada um de nós agrade a quem? A seu próximo, no que é bom para quê? Edificação. Então, princípio, mais uma vez, que a Bíblia nos ensina é que nós devemos viver para os outros e não para nós mesmos. Agora, nós não devemos confundir agradar com amor. Agradar ao próximo nem sempre é o amor. Vocês têm aprendido nessa semana, através de mais de um palestrante, que uma mãe nem sempre está amando o filho quando ela quer sempre agradar ao filho. Agradar o nosso próximo somente pode ser considerado amor quando isso é bom para a sua edificação. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação.
Isso é amor. Como o pastor Hernandes falou, o amor precisa de conhecimento. Um cirurgião que tem amor, mas não tem conhecimento, ele não serve para fazer uma operação. Ele pode fazer a operação com toda a boa vontade, mas se ele não tem conhecimento, ele não é habilidoso, eu não iria me operar com ele. Ele pode ter muito amor, mas ele precisa ter conhecimento que acompanhe esse amor. Ou seja, nós precisamos estudar e nós precisamos compreender como agradar ao próximo de uma forma que possa edificá-lo. E a Bíblia, então, ela nos fala algo muito importante. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de 1 de Coríntios, capítulo 7. 1 de Coríntios, capítulo 7. A Bíblia fala no versículo 33 algo muito importante sobre o casamento. Mas, como eu já disse, esses princípios se aplicam a todas as relações humanas. Diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. O que é casado tem o dever de saber como agradar a sua mulher. E a casada tem o dever de aprender e descobrir como agradar ao seu marido. Vamos abrir também no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. E vamos ver o que a Bíblia nos diz no versículo 5. Aqui nós temos um princípio que foi ensinado nos dias de Moisés. Era um estatuto. Mas, apesar de nós não praticarmos este princípio literalmente hoje, existem muitas aplicações práticas. Diz assim: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para o quê? Alegrar ou agradar a mulher que tomou. Para isso, o homem ou a mulher, ou quem for que seja, precisa conhecer, aprender, descobrir como agradar. Amar é dar. Amar é buscar o interesse do próximo, buscar agradar o nosso semelhante. Mas nós precisamos aprender como agradar. E hoje existem muitos conflitos entre nós, nossas relações uns com os outros, porque nós não aprendemos a linguagem de amor do nosso próximo. Vamos abrir também no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. E vamos ver o que a Bíblia nos diz no versículo 5. Aqui nós temos um princípio que foi ensinado nos dias de Moisés. Era um estatuto. Mas, apesar de nós não praticarmos este princípio literalmente hoje, existem muitas aplicações práticas. Diz assim: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum.
por um ano inteiro ficar lá livre na sua casa para o quê? Alegrar ou agradar a mulher que tomou. Para isso, o homem ou a mulher, ou quem for que seja, precisa conhecer, aprender, descobrir como agradar. Amar é dar. Amar é buscar o interesse do próximo, buscar agradar o nosso semelhante. Mas nós precisamos aprender como agradar. E hoje existem muitos conflitos entre nós, nossas relações uns com os outros, porque nós não aprendemos a linguagem de amor do nosso próximo. Tem declarado que o maior problema entre os casais é falta de comunicação. Só que não é uma falta de comunicação por os dois não falarem a mesma língua. Duas pessoas podem falar português e, ao mesmo tempo, não se comunicar um com o outro direito, não saber como transmitir seus desejos, suas ideias, suas preocupações, seus interesses. Então existe um conflito. Quando você não consegue transmitir as suas ideias, você não é compreendido. E você não está compreendendo o que o outro está tentando te dizer. Isso causa uma frustração, uma tensão dentro do lar terrível. E eu gostaria de sugerir nesta noite que uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas que causam essa falta de comunicação é porque duas pessoas não aprenderam qual é a linguagem de amor do próximo. Nós, através de nossa educação, nossa infância, através dos nossos pais, nós assimilamos ideais, costumes, e nós desenvolvemos expectativas e formamos a nossa ideia da vida. E nós aprendemos com os nossos pais, ou talvez com a nossa televisão, ou talvez com a escola, professores e amigos no colégio, como amar e como ser amado. E eu vou mostrar para os irmãos, na Bíblia, que existem 5 maneiras principais de transmitir o amor puro e verdadeiro. 5 formas de expressar para outra pessoa que você a ama. 5. Mas antes de nós abordarmos as 5 linguagens de amor, saber como transmitir seus desejos, suas ideias, suas preocupações, seus interesses. Então existe um conflito. Quando você não consegue transmitir as suas ideias, você não é compreendido. E você não está compreendendo o que o outro está tentando te dizer. Isso causa uma frustração, uma tensão dentro do lar terrível. E eu gostaria de sugerir nesta noite que uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas que causam essa falta de comunicação é porque duas pessoas não aprenderam qual é a linguagem de amor do próximo. Nós, através de nossa educação, nossa infância, através dos nossos pais, nós assimilamos ideais, costumes,
e nós desenvolvemos expectativas e formamos a nossa ideia da vida. E nós aprendemos com os nossos pais, ou talvez com a nossa televisão, ou talvez com a escola, professores e amigos no colégio, como amar e como ser amado. E eu vou mostrar para os irmãos, na Bíblia, que existem 5 maneiras principais de transmitir o amor puro e verdadeiro. 5 formas de expressar para outra pessoa que você a ama. 5. Mas antes de nós abordarmos as 5 linguagens de amor, tem algumas considerações importantes que eu queria que os irmãos analisassem comigo. O amor não é o quê? Não é um sentimento, mas sim é o quê? Um princípio. Como assim? A Bíblia fala que Deus é o quê? 1 de João 4:8. Deus é amor. E João 1:1 diz que o verbo é quem? É Deus. E João 1:14 diz que o verbo se fez quê? Carne. Então o verbo é quem? Jesus. Mas o verbo também é quem? Deus. Então Jesus é Deus. Ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Todos acreditam que Jesus é Deus. Então, se Deus é amor e Jesus é Deus, então poderíamos dizer que Jesus é o quê? Amor. Os irmãos compreendem esse princípio de estudo da Bíblia, né? Nem sempre funciona, mas muitas vezes funciona. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a quê? É igual a C. Então Jesus é o quê? Amor. Jesus é amor. Vamos aplicar então esse princípio a 1 de Coríntios 13. 1 de Coríntios 13. Jesus é o quê? Amor. 1 de Coríntios fala a respeito de quê? O amor. Esse é o tema de 1 de Coríntios 13, não é? Se Jesus é amor, então nós poderíamos substituir a palavra amor em 1 de Coríntios 13 com a palavra Jesus. O que vocês acham? Podemos, sim ou não? Sim. Então vamos, ao invés de ler amor, nós vamos ler Jesus, ok? E assim nós vamos entender que o amor não é um sentimento, mas um princípio. Isso é o que a irmã White confirma. Mas a Bíblia, apesar de não falar tão diretamente essas palavras, ensina essa realidade, que o amor não é apenas um sentimento que nós temos dentro de nós, mas é um princípio, ok? Vamos ler no versículo 4, por exemplo. O amor é o quê? Sofredor. Mas não vamos ler o amor. Jesus é o quê? Sofredor. Jesus é o quê? Benigno. Jesus não é invejoso. Jesus não trata com leviandade. Jesus não se ensoberbece. Jesus não se porta com indecência. Jesus não busca o quê? Os seus interesses. Jesus não se irrita. E Jesus não suspeita mal. Verso 7. Jesus tudo sofre. Jesus tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. E realmente,
a vida de Jesus confirmou esta realidade. Quando Jesus foi maltratado, perseguido, difamado, como é que ele reagiu? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O amor é um princípio. Nós amamos assim. Quando nos tratam bem, nós ficamos felizes com aquela pessoa e nós demonstramos carinho, nós sorrimos, nós falamos bom dia sem hipocrisia. Mas quando alguém faz algo irritante conosco ou faz alguma maldade, de repente nós mudamos o nosso comportamento com aquela pessoa. Isso demonstra que nós somos guiados pelos nossos sentimentos e inclinações naturais. E Deus, ele quer nos trazer a um nível superior. Ele quer implantar em nós um amor que é puro e verdadeiro e constante, que reflete o amor que ele teve para conosco. E então, se o amor é um princípio, ele não vai depender de circunstâncias. Imagina um rapaz que está namorando uma garota e ela é bonita e ele ficou apaixonado por ela e ele fala que ele a ama e ele tem aqueles sentimentos fortes e de repente ela sofre um acidente, fica aleijada e ela já não é mais aquela moça bonita que ela era. De repente, ele procura outro. Simples. Queria casar, falou que passaria o resto da vida com ela, mas agora as circunstâncias externas transformaram o que ele tinha no coração. Era o princípio do amor ou era um sentimento egoísta? Deus quer implantar em nossos corações o amor divino. Um amor que não varia com as circunstâncias, que não depende dos outros, mas depende de uma decisão diária. Senhor, hoje eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero que o Senhor controle as minhas afeições e os meus desejos, os meus sentimentos. Que o Senhor possa me ajudar a reagir em cada situação como o Senhor reagiria. Bom, irmãos, o amor então não é um sentimento, é um princípio. O homem e a mulher são diferentes um do outro. Muito importante, os irmãos já tiveram bastante a respeito disso. Apesar de todos os homens terem vários denominadores comuns, em outras palavras, apesar de nós termos diferenças como homens, diferentes gostos, diferentes hábitos, diferentes ideias da vida, mas existem certos denominadores comuns. Deus criou o homem de uma forma e ele criou a mulher de outra forma. Nós somos programados diferentes. Apesar de vários denominadores comuns, assim como também as mulheres, todas têm denominadores comuns. Por exemplo, o homem normalmente é mais racional e a mulher normalmente é mais emocional. Isso não quer dizer que um é mau e um é bom. Na realidade, Deus criou ambos assim para que eles pudessem complementar e equilibrar um ao outro. Apesar de tudo isso, Deus deu a cada um, homem e mulher, uma personalidade própria,
uma individualidade. Existem várias personalidades. Há uma diferença entre personalidade e caráter. Todos nós precisamos ter o caráter de Cristo, o fruto do Espírito: amor, bondade, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio. Tudo isso tem a ver com o nosso caráter. Todos nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Mas apesar disso, todos nós temos e teremos durante toda a eternidade personalidades diferentes. Uma individualidade. E baseado nessa individualidade, nós temos maneiras diferentes de expressar o amor. E também temos maneiras diferentes de interpretar o amor. Deus deu um papel diferente para o homem do que a mulher. O verdadeiro amor pode ser expressado de várias formas. Nós nos sentimos amados de formas diferentes. E todos, tanto homens como mulheres, necessitam sentirem-se amados para serem felizes. Isso é uma lei universal estabelecida por Deus. Sem amor, desde quando nós somos pequenos, se nós não recebemos apropriadamente amor de nossos pais, nós desenvolvemos de uma forma desequilibrada e deformada. Isso cria um desequilíbrio emocional que fica com a gente, às vezes, para o resto da vida. Muitos de vocês aqui, e eu também, nós temos feridas que nós trouxemos da nossa infância, da nossa juventude, que até hoje, em muitos casos, nos afetam profundamente. Todos nós necessitamos sentir o amor. Nós precisamos sentir que somos amados. Mas nós também fomos criados para amar. E amar significa servir ao outro e atender às necessidades do próximo. Muito bem, com tudo isso que eu falei, agora eu vou abordar o nosso tema. 5 linguagens de amor. Como é que nós expressamos amor? Os irmãos me ajudam. Como é que nós expressamos amor? Como é que você fala para a sua mãe que você a ama? É só com palavras? Eu te amo? Palavras é uma das 5 linguagens de amor. A irmã falou carinho. Muito bem. Toque. Você fala para o seu filho que você ama ele não só com palavras. A forma que você coloca a mão no filho demonstra amor. Igual o irmão aqui. Os irmãos não conseguem ver, mas é um perfeito exemplo. Ele está dizendo agora para o seu filho que ele o ama. Com a mão, não com as palavras, não com os lábios. Como é que nós revelamos o amor? Falamos do carinho, falamos de palavras, do jeito que a gente age. Muito bem. E especificamente, como é que nós agimos para demonstrar que amamos? Obediência, o nosso comportamento, mais objetivo, mais específico. Como? Cuidando, ok, fazendo serviços, atitudes, fazendo serviço. Quando a mulher sabe que o marido tem um prato
preferido e ela cozinha aquele prato que ele tanto ama, ela está dizendo para ele o quê? Eu te amo. Então, são 3 que já foram mencionados. Mas, dedicação. Os irmãos têm respostas muito boas, mas queria mais objetivo, mais específico. Corrigindo, palavras. Palavras mostram amor, quer sejam palavras agradáveis ou desagradáveis. Já foi falado. Tempo. Tempo. A mulher, ela gosta quando o marido tira um tempo especial. Vamos fazer uma caminhada. Ou vamos tirar esse domingo só para nós 2 e vamos fazer uma atividade só nós 2. Isso fala eu te amo. Principalmente quando esta é a linguagem de amor principal daquela mulher. Nem todas as mulheres são iguais. Algumas mulheres interpretam o amor de formas diferentes, mas para muitas que eu já vi, e alguns homens também, eles interpretam que eles são amados quando o outro passa tempo juntos, tempo de qualidade. Filhos normalmente interpretam que são amados quando os pais dedicam tempo. E muitas vezes o pai está trabalhando direto para ter dinheiro para comprar brinquedos e ter as melhores roupas. Principalmente nos Estados Unidos eu vejo esse engano de Satanás. O filho ele quer o tempo do pai e o pai trabalha 10, 12 horas por dia. O filho quase não vê o pai. O pai não desenvolve um relacionamento com o filho, mas o pai deu tudo. Casa bonita, o quarto cheio de brinquedos, mas o filho fica deformado emocionalmente, porque o pai não aprendeu, não descobriu a linguagem de amor de seu filho. Bom, tempo, dedicação de tempo. O filho, às vezes, ele interpreta que ele é amado, mas com carinho. Outros com palavras, outros com tempo. Toques, carinho, expressa amor. Presentes, ninguém falou presentes. E muitos sentem amados quando recebem presentes. E não é errado receber um presente. E não é errado dar um presente. Vou falar mais a respeito disso. Serviços de bondade e palavras de afirmação. Os irmãos podem analisar. Nessas 5 categorias, nós temos todas as formas de expressar o amor verdadeiro. O interessante é que cada um de nós somos diferentes. Sabe por que há tantos problemas dentro do lar? Porque o homem não descobriu a linguagem de amor da mulher e a mulher não descobriu a linguagem de amor do homem. E então se desenvolve um conflito sério, uma guerra fria, que eles não aprenderam a se comunicar um com o outro, então passam 10, 20 anos, ninguém está feliz, ninguém é satisfeito, cada um lutando pelos seus direitos, reclamando que é seu e ninguém é feliz. Dedicação de tempo. Agora eu quero mostrar para os irmãos na Bíblia que todas essas 5 linguagens estão na Bíblia. Por exemplo, João, discípulo que Jesus amava. E João estava sempre com Jesus. Então João expressou o amor que ele tinha para com Jesus como? Como? Com tempo. Ele queria sempre estar ao lado de Jesus. Pedro, por outro lado, ele amava Jesus também,
mas com palavras. E apesar dele ser ignorante e um pouco equivocado, mas Pedro, sinceramente, queria encorajar a Jesus. E ele falava, não, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Palavras de afirmação. Tinha outra personagem na Bíblia que expressava o amor que ela tinha para com Jesus através do tempo. Quem era? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Lembra o conflito entre Maria e Marta? Qual era a linguagem de amor de Marta? Serviços. E ela amava Jesus também. Ela estava na cozinha preparando a comida, limpando a casa, preparando o ambiente. E a Maria, ela foi condenada. Por quê? Porque a forma dela expressar amor era o quê? Estar aos pés de Jesus. Então, irmãos, todos eles são importantes. Qual é a nossa responsabilidade? Aprender a linguagem principal daqueles com quem nós vivemos. Conversam. Sejam abertos um com o outro, se comunicam. E toques. Marcos 1:41. E Jesus, movido de quê? Grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. Numa crise, você está com muitos problemas. Você se sente desamparado. Chega alguém e coloca a mão no ombro ou te dá um abraço. Isso traz alívio. Você sente amor, não é verdade? E na Bíblia nós temos isso. Jesus, ele demonstrou amor, em certos casos, através do toque. Olha no caso de Daniel. Quantas vezes, quando ele estava desesperado, em sua extremidade, chegou o anjo, e estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Daniel 9:21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, uma oração intensa de Daniel, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. Daniel 10:18. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Então nós falamos a respeito do tempo, falamos a respeito do toque. O tempo. Uma conversação íntima, profunda. A mulher, ela gosta de ver que o homem está interessado na conversa. Atividades que ambos possam desfrutar juntos, que ambos gostam. Trabalhos úteis juntos no lar. Isso tudo é uma forma para aqueles que compreendam o amor com o tempo, possam receber este amor. E presentes. Mateus 26, 7 e 10. Mais uma vez, Maria. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Jesus disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Não é errado dar presentes. Eu acredito que é um exagero, às vezes, a forma que nós tentamos expressar o amor dessa maneira. Eu e a Melissa, por exemplo, nós não aprendemos a nos sentir amados através de presentes. Isso ficou bem claro para mim e para ela antes de nós casarmos, que essa não é a linguagem de amor que eu interpreto.
eu não me importo em receber um presente, mas eu não sou o tipo de pessoa que, se eu receber um cartão, eu fico feliz o mês inteiro e não consigo deixar de lembrar que eu recebi aquele cartão. Agora, existem pessoas que, quando recebem um cartão, ficam emocionadas e, para elas, elas sentem que são amadas. Isso não é errado, todos nós somos diferentes. Como eu já ouvi alguns dizerem, o próprio pastor Hernandes usa essa ilustração, todos nós temos um copo. Todos nós temos um copo. E nós temos que aprender a encher o copo do outro. E para algumas pessoas, se eu trago uma pequena lembrança dos Estados Unidos e eu dou para essa pessoa, ela fica extremamente feliz. E às vezes não custa nada. E para essa pessoa é tão importante, é tão sentimental. É errado isso? Não. A pessoa, ela se sente amada e a pessoa necessita de se sentir amada. A minha mãe, ela gosta de receber um cartão. Se eu dou um cartão para ela, ou apenas às vezes escrevo um e-mail dizendo: mãe, eu te amo, o copo dela fica cheio. Não custa nada. Eu descobri que quando eu escrevo um e-mail ou faço uma ligação do Brasil, que é muito caro, e ela sabe que é caro, e eu ligo para os Estados Unidos e ela recebe essa ligação, eu descobri que o copo dela fica cheio, porque ela sabe que é custoso, ela sabe que é um sacrifício fazer essa ligação, ela sabe que eu sou uma pessoa ocupada, então ela interpreta essa ligação como: ele me ama. E o copo fica cheio. E tem muitas mulheres que poderiam encher o copo de seus maridos facilmente, mas às vezes pelo orgulho ou pela ignorância, cada um lutando pelos seus direitos, cada um buscando sua própria felicidade. E então o conflito é constante. O homem trabalha o dia inteiro, chega em casa, tudo uma bagunça, a comida não está pronta, e para ele, a mulher dizer eu te amo, é ela cuidar da casa. Então ele não se sente amado. E ele trabalha o dia inteiro e a mulher está muito insatisfeita, porque para ela o importante é o quê? O tempo. Mas ele trabalha porque ele quer ganhar dinheiro para trazer o pão de cada dia, suprir as necessidades do lar. Mas por ela não estar satisfeita, ela fica desestimulada e ela não quer mais arrumar nada em casa e não quer mais preparar a comida daquela forma carinhosa que antes ela preparava, e isso se torna um ciclo que não termina. O mais que ele não enche o copo dela, mais que ela perde o estímulo de fazer as coisas que antes enchia o copo dele. E o mais que o copo dele fica vazio, mais ele perde vontade de querer estar com ela nos finais de semana. E então o ciclo continua, até eles chegarem ao ponto de dizer: eu não posso mais viver com ele. Eu não posso mais viver com ela. Ela não me ama. Ele não me ama. Eu trabalho, eu faço tudo pela minha família. Para ele, o trabalho, o dinheiro é a forma dele dizer eu te amo. Mas para ela, eu te amo significa o quê? Vamos passar um domingo juntos, vamos levar as crianças para um parque, vamos fazer um passeio especial, vamos naquele lugar onde você gosta de ir, um dia especial. E ela? Eu faço tudo por ele,
mas ele não me agrada, então não quero mais saber. Não vou mais lavar roupa, não vou mais cozinhar, não vou mais arrumar a casa. E ela chegou a essa conclusão, por quê? Porque ele não faz aquilo que ela espera. Ela aprendeu que o amor, com os pais, ela aprendeu que o amor é o quê? O tempo. Porque os pais, na infância, na juventude, eram pais que tinham aquele tempo familiar. Então ela aprendeu, ela assimilou que isso é amor. Só que ela nunca comunicou com ele que essa é a linguagem de amor dela. E ela tinha uma falsa expectativa do casamento e ela cometeu um erro que muitas vezes as mulheres cometem. Elas querem que os maridos descobrem qual é o problema sem falar. Então ela quer que o marido adivinhe qual é o problema, por que eu estou insatisfeita, mas não sabe se expressar e ele não sabe qual é o problema, ele sabe que tem algum problema muito sério. Então é um ciclo terrível. Isso é uma realidade na maioria dos lares adventistas. Mas a Bíblia fala que o homem tem o dever de aprender como agradar a sua mulher. E a mulher tem o dever de aprender como agradar ao marido. Então, todos nós temos o quê? Um copo. Nós temos que aprender como encher copo. Você sabe como você enche o copo da sua esposa? Você sabe como você enche o copo de seu marido? Pensa agora, não precisa falar nada, porque isso aí é entre você e Deus. Você sabe como encher o copo de seu filho? Ou do seu pai, da sua mãe? Do seu companheiro de trabalho? Você já aprendeu como agradar o seu próximo? José, como é que ele, depois de ter um encontro com os seus irmãos e ele quis, muitos anos depois de não ter visto seu pai, dizer para o seu pai que ele o amava. E a seu pai, José enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai. Pai, eu te amo. Serviços de bondade. Provérbios 31:15, um conselho para as mulheres. A mulher virtuosa levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e a distribuir a tarefa das servas. Bom, eu tive uma mãe que foi muito assim. A minha mãe, ela é trabalhadora, energética, faz tudo, trabalha fora, mas cuida de casa, cozinhava, lavava roupa, casa sempre limpa. Então, com isso, quais são as expectativas que vocês acham que eu tive quando eu me casei? A mesma coisa, nós assimilamos o que nós aprendemos com os nossos pais. Graças a Deus seja a honra e a glória, eu e a Melissa tivemos a oportunidade de estudar numa escola onde nós aprendemos estes princípios. Se eu tivesse me casado sem ter passado numa escola onde o livro Lar Adventista e Orientação da Criança são livros textos para nós aprendermos a enfrentar a vida, eu acredito que eu teria um casamento muito infeliz. Mas nós tivemos a oportunidade de receber, além dos nossos 4 anos de treinamento no Heartland, nosso período de namoro, nós tivemos um curso de preparação para o casamento com uma pessoa do Heartland, que nos orientou a respeito de vários desses princípios. Aprendi com outras pessoas informalmente, como o pastor Hernandes e outros no Heartland, que puderam nos ajudar. E mesmo assim não foi fácil, e não é fácil, é um desafio, mas eu e a Melissa, nós conversamos a respeito disso. Qual é a sua maneira de compreender como você interpreta o amor?
como você expressa o amor. Falamos abertamente juntos a respeito disso. Então ela já sabia quais eram as minhas expectativas. Eu sabia quais eram as suas expectativas. E mesmo assim nós falhamos. Mas imaginam, irmãos, abordar um relacionamento, unir duas vidas sem ter um preparo adequado. Como o pastor Hernandes falou, você vai pilotar um avião e você não se preparou, você não fez um curso, você não recebeu a educação apropriada para aquela atividade. Seu avião vai cair. E o casamento é complicado. E os jovens precisam estudar o manual e se preparar inteiramente. E não se apressar, porque não vale a pena. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Isso era amor. E muitas pessoas são assim. Minha mãe era assim. Portanto, quando eu vejo isso, eu vejo amor. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus não estava repreendendo Marta porque ela estava trabalhando. Ele repreendeu Marta por quê? Porque ela estava julgando a sua irmã. Não é errado você ser uma Marta. Mas Jesus, ao mesmo tempo, disse: Marta, existe algo mais importante, a comunhão com Deus. Mas ele não condenou a atitude dela, não. Amém pelas mães, pelas esposas, pelos homens que são ativos, produtivos no trabalho. Palavras de afirmação. Quantos filhos desejam ouvir palavras de afirmação de seus pais? Um elogio não é pecado. Existe elogio que leva ao orgulho, mas encorajamento, elogio ou dizer obrigado. Você senta para comer, a esposa se dedicou àquela comida, preparou com todo carinho e você tem a coragem de se levantar da mesa e não dizer: querida, obrigado. Palavras de afirmação. Talvez aquele obrigado vai ser para ela naquele dia o eu te amo. E vai deixar ela satisfeita porque ela vai se sentir apreciada. Ou você, em vez de reclamar com o marido, porque ele é assim, só apontando para os defeitos dele, tenta enxergar as qualidades e dizer: querido, obrigado por trabalhar tanto para prover as necessidades do lar. E talvez essas palavras de afirmação vão estimular o quê? Que ele faça aquilo que vai encher o seu copo. Porque indiretamente nós sabemos o que satisfaz o outro. Sabe por quê? Porque quando nós estamos namorando, nós estamos o quê? Atentos. Porque é o período, é a fase da conquista. E na fase da conquista, nós somos motivados a descobrir o que agrada. Mas com o tempo a gente esquece. Mas palavras de afirmação, às vezes, podem salvar um casamento. Mas quem vai ceder? Por 10 anos houve uma guerra fria. E agora ele fala: eu não posso falar nada positivo até que ela reconheça os seus erros. E ela fala a mesma coisa. Quem vai ceder? Quem vai quebrar o gelo? Quem vai chegar e dizer: olha, me desculpa por isso, por isso e por isso? Porque em todos os relacionamentos existem duas histórias e dois lados, e nem sempre um está 0% culpado e o outro 100% culpado.
até mesmo no adultério, irmãos, não há desculpa para o pecado, mas nem sempre é 0% de culpa por um lado e 100% de culpa por outro lado. E se nós nos humilhássemos e reconhecêssemos onde nós erramos, nós poderíamos quebrar o gelo e despertar no outro a mesma humildade, e assim nós poderíamos começar uma reconciliação que poderia restaurar o casamento. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem o quê? Abatido, mas uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra poderia salvar muitos casamentos, restaurar muitos relacionamentos. Talvez são duas irmãs que não falam mais uma com a outra. Como reconciliar? Dois amigos que por muitos anos caminhavam juntos, mas agora, por algum motivo, houve hostilidade. Como uma palavra boa. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Isaías 54. O Senhor Deus me deu língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Irmãos, isto é a preparação para a crise final. Nisto é perfeito o amor para conosco. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos nos humilhar e nos esforçar a aprender como satisfazer ao nosso próximo. Nós possamos, pela graça de Deus, eliminar o orgulho, eliminar o egoísmo e que o seu amor possa ser implantado em nossos corações.